Hoje é domingo, dia 26 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no primeiro domingo da Quaresma. Com o pecado entra a desordem. É a desconfiança da palavra dita por Deus, a tentativa de tornar-se como Deus. Cristo é conduzido para o deserto pelo Espírito para repetir a prova. Nele se concentra toda a fidelidade que o Pai espera da humanidade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O evangelho proposto para a nossa meditação neste domingo é de São Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Dado o tamanho do texto, e sei que a dificuldade de estender um pouco o tempo aqui na nossa meditação para que você possa acompanhar com tranquilidade e meditar, hoje nós não vamos ler o texto. Só vou recordar brevemente o texto que nós meditamos, que é o texto das tentações de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Jesus, então, é levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele jejua durante 40 dias. E o diabo se aproxima para tentá-lo. Apresenta-lhe então 3 tentações. Diante da fome, transforma a pedra em pão. Jesus responde com a palavra de Deus: não só de pão vive o homem. Depois o diabo leva ao alto do templo, pináculo do templo, e oferece para ele se jogar dali para baixo, porque então Deus, se ele de fato fosse o Filho de Deus, Deus o ouviria e mandaria os anjos para socorrê-lo. E aí Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus, também com a palavra de Deus. Embora aí o diabo também tenha usado a palavra de Deus, porque lá está escrito: Deus vai enviar seus anjos para te proteger. Depois, então o diabo leva Jesus a um alto monte, mostra todas as cidades, todos os lugares, e diz: se te ajoelhares diante de mim, eu te darei tudo isso. E aí Jesus também responde: não adorarás somente o Senhor teu Deus. Então, nós já conhecemos esse texto e eu quero agora trazer então um pouco uma meditação para este nosso primeiro domingo da Quaresma. A primeira coisa que nós temos para observar no texto é que as tentações de Jesus indicam um claro percurso de que todo o ministério de Jesus vai ser pontilhado de provas e dificuldades. As tentações de Jesus estão no início do seu ministério, no início da sua vida, logo depois que foi batizado. E aí então toda a sua vida vai ser permeada por essas tentações. Segunda coisa também é que nós vemos o número das tentações, são 3 tentações. O povo antigo tinha muita ligação corporal, humana, com o número 3, indicava simbólico e teologicamente o corpo humano, a humanidade, que é corpo, alma e espírito. Desse modo, falar no simbolismo do número 3 está indicando a humanidade. E terceiro ponto é que existe com esse texto um paralelo
com o texto de Gênesis, no capítulo 2 e capítulo 3, que é a tentação do ser humano e o primeiro pecado. Isso então só para introdução. E eu quero apresentar hoje, não palavras minhas ou mesmo retiradas e meditadas de outros comentaristas do Evangelho, mas eu quero trazer especificamente para partilhar com você a meditação de Frei Raniero Cantalamessa. É o pregador do Papa. Ele tem um texto muito bonito sobre estas tentações de Jesus, sobre a questão do pecado. Então, são pensamentos dele, mas um grande teólogo que eu trago hoje para a nossa meditação. E a primeira pergunta que ele coloca é: por que a igreja nos propõe uma meditação sobre o pecado? Por quê? Porque que logo no primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos propõe uma meditação sobre o pecado. Porque se não tivermos consciência da existência e da insondável profundidade que é o pecado, nós não vamos compreender o sentido da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. E não vamos entender de fato o que é a proposta de Deus para destruir o pecado do ser humano. Se Adão pecou dizendo não a Deus, agora Jesus, que é o segundo Adão, vai dizer sim a Deus e não vai deixar ser levado pela tentação do pecado. O ser humano, continua então Frei Raniero Cantalamessa, o ser humano hoje está num dilema de duas solidariedades. Só tem duas possibilidades. Ou nós vamos ser solidários com Adão, dizendo não a Deus, ou vamos ser solidários com Jesus, dizendo sim a Deus. Ou escolhemos o pecado, ou a salvação. Então, veja só, e um paralelo com o texto de Gênesis, que a gente falava no início, que beleza, né? O pecado acontece no Jardim das Delícias, no Éden, onde Deus preparou tudo de forma maravilhosa para que o homem pudesse viver. Então no Jardim das Delícias, na euforia do prazer, mas logo depois vem os espinhos. O homem se reconheceu nu diante de Deus e teve as consequências do seu pecado. Ao contrário, a salvação acontece no deserto, na fadiga, no sofrimento, mas vai nos introduzir no jardim da alegria, no céu, na eternidade, onde quem for vitorioso será servido pelos anjos de Deus. Quando falamos de pecado, precisamos ver que é um mal obscuro na vida e nós não podemos compreender todo o mistério deste mal. Ele nos cerca de todos os lados, porque houve uma fenda aberta por Adão. E assim o pecado se instalou como um parasita. Eu particularmente gosto de pensar também nessa ideia, mas eu falo como um veneno. Existe um veneno da serpente do mal no nosso coração. Ele se instalou aí como um parasita que nos toma a liberdade e nos consome. É como um tumor que vai consumindo a nossa alma, as nossas energias e nos destrói. Essa é a realidade do pecado. Mas a pergunta continua: por que tudo isso que nós temos que viver? Por que nós somos levados desse jeito? Por que Jesus teve que morrer por nós? Por que nós precisamos nos esforçar tanto, carregar nossa cruz e decidir por Jesus e tem que vencer tantas coisas? Por quê? Tudo por causa do pecado original. Nossos pais pecaram e transmitiram isto
a todo ser humano. Se transmite com o nosso nascimento. Nós recebemos então a marca do pecado original. E com ele vem a concupiscência, que é uma palavra teológica para dizer dessa força, desse veneno que nos impulsiona para a maldade, para o pecado, para tudo que envolve essa proposta de Satanás. É uma desordem que existe dentro de nós, que existe no mundo. Assim é o pecado original. Mas o pecado não é um pecado apenas do outro, de Adão, que chegou para nós e pronto. Nós pecamos livremente, imitando Adão, que fez a iniciativa. Se Adão e Eva foram tentados e pecaram primeiro, abrindo mão da liberdade, abrindo mão de acreditar em Deus para acreditar no mal, nós também livremente pecamos, porque continuamos escolhendo abrir mão de acreditar em Deus para aceitar outras propostas. Nós imitamos Adão. Ele inaugurou e nós nos solidarizamos com as nossas escolhas. No fundo, então, o pecado é cada um acrescenta a sua parte e transmite à posteridade. Pensa numa avalanche. Começa caindo a terra ou a neve, um pedaço de montanha, dali aos poucos. Mas vai se juntando a mais terra, mais entulho e tudo que vai vindo e vai descendo. Assim é o nosso pecado. É o meu, foi o pecado de Adão e Eva que junta a de outros ao meu e vai virando uma avalanche e vai chegando para outros que virão depois de nós. Então o pecado contagia e contamina. O pecado contagia e contamina a humanidade. Muito exigente essa realidade. Nós precisamos sim pensar muito sobre esse mistério do pecado, como disse no início, para que a gente possa realmente compreender e vencê-lo. Essa onda do mal e da negatividade contagia a todas as pessoas em toda parte, de diversos modos. E Frei Raniero fala uma coisa terrível. Também os maus pensamentos poluem o ar. A força do mal, ela é grande, ela contagia. E se a gente não for forte em Cristo, não venceremos. Mas a notícia boa nós temos. No batismo nosso, o mal, o pecado original foi vencido por Cristo. E Ele nos colocou em condições de lutar e de vencer o mal, de vencer o pecado. Mas observe, Jesus não te preservou, não te envolveu numa redoma de cristal onde você não está sujeito à tentação. Mas Cristo venceu a tentação e nos dá força e graça, capacidade para isso, porque nós fomos batizados e configurados nele. Porém, o mal, o pecado continua no mundo, com todas as suas consequências e exigências. É necessário, unido em Cristo, na sua graça, ter a força para vencer. Ainda mais uma pergunta que fica. Por que Deus detesta o pecado? Frei Raniero Cantalamessa sugere esta questão. Por que Deus detesta o pecado? Detesta tanto a ponto de sacrificar o seu filho para eliminar o pecado do mundo. Por quê?
E o que o pecado nos causa de verdade? E a resposta é: porque todo pecado é uma intenção profunda, uma tentativa de matar a Deus, de negá-lo como Deus, de se colocar a si mesmo no lugar de Deus, como um valor absoluto. Toda vez que nós pecamos, nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, que é verdade. Ele não mente e não engana, para acreditar em outras propostas ou para dar vazão à nossa própria vontade. Então, sempre o pecado será uma intenção de matar a Deus, de tirar Deus de circulação, de dizer que não preciso obedecer a Deus, eu que decido, eu que mando em mim, que faço o que eu quero. É isso. Não ter a quem obedecer, ser dono absoluto do destino e da liberdade. Mas a própria palavra de Deus vai dizer: você pode acrescentar 1 segundo da sua vida, um fio de cabelo na sua cabeça? Não pode. E o pecado não fere somente a Deus, mas sobretudo fere o ser humano. Fere a você mesmo e fere as pessoas à sua volta. Porque o homem não pode existir sem Deus, sem esse relacionamento com Deus. É Deus quem o sustenta na vida e no ser. É isso que acabei de dizer. Você pode acrescentar ou tirar 1 minuto da vida? Não pode. Nós precisamos de Deus. O ser humano precisa de Deus. Como cantava lá o Padre Alessandro, né? O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus eu nada sou. De fato, o ser humano, por mais que ele queira, possa se julgar no direito de liberdade de decidir, mas sem Deus ninguém é nada. Se a gente perde um emprego, se a gente for roubado, até que a gente pode dar um jeito. A gente pode fracassar diversas vezes na vida e a gente dá um jeito. A gente pode recomeçar. Mas com o pecado se fracassa como criatura e não tem apelação depois da morte. Por isso que é necessário voltarmos para Deus de todo o coração, com toda humildade. E estarmos conscientes. A tentação do Éden não cessou. Continua hoje na história. Tem muitas serpentes, muitas ideias, muita coisa sussurrando em nossos ouvidos para a gente deixar de acreditar em Deus, para a gente dar vazão somente à nossa vontade, o nosso egoísmo. Mas Jesus nos ensina a não dialogar com Satanás, a manter-se firme na palavra de Deus, porque Deus não mente, não engana. Lembra da quarta-feira de cinzas? Jesus nos ensinou sobre o jejum, a esmola e a oração. Isso não tem valor em si mesmo, mas vem nos fortalecer para a gente vencer a tentação do mal, que nos faz querer ser absolutos e tirar Deus da nossa vida. Hoje convido você justamente neste domingo a rezar comigo a oração dominical, a oração do Senhor. E assim pedir ao Senhor que nos livre dos males e do pecado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.